Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Vassily Ivanchuk, o gênio ucraniano, tá de volta. Ele que tem um estilo espetacular, jogador também de dama, super criativo, fora da caixa. Chegou a triscar para ser campeão do mundo, quase foi um campeão sem coroa de clássicas. Já foi campeão mundial de Blitz. Vassily Ivanchuk ainda joga num nível altíssimo, claro. Não tem mais a mesma consistência de antigamente, vai fazer partidas brilhantes e às vezes não, e ainda nos encanta quando ele encaixa a partida brilhante. É uma euforia danada, porque realmente é muito bonito de ver as partidas de Ivanchuk. Vamos dar uma olhada então nessa partida que rolou agora, galera, esses dias aqui no torneio Fujaria Global 2025, 90 minutos para cada jogador, 30 segundos de acréscimo por lance, partida pensada. O grande mestre Ido Gorstein abre aqui com a abertura inglesa, C4. Ivanchuk tem várias maneiras de responder à inglesa. Tem assimétrica, tem C6, tem E5, tem cavalo F6, tem cavalo C6, tem muitas maneiras. O Ivanchuk prefere jogar com E5. Temos aqui G3, cavalo vem para C6, bispo G2, diretamente colocando aqui uma pegada nas casas claras logo de cara. G6 foi jogado, lutando pelas casas escuras aqui, as pretas, né? E agora nós temos cavalo C3, bispo G7 e torre B1. Muito comum, tá? Esse ataque húngaro, muito comum essa formação, onde as brancas imediatamente tiram a torre dessa diagonal, dão suporte para uma expansão na ala da dama. A5 foi jogado pelo Ivanchuk. Não vai jogar B4 tão cedo. A3 prepara para alavanca. Cavalo vem para F6 e B4 diretamente chega. Forte o ataque, né? Temos trocas e aqui Roque, simplesmente o Ivanchuk coloca o rei em segurança, não se preocupa muito com o B5, que é possível também de ser jogado nessa posição, mas o Ido Gorstein prefere jogar aqui com D3. Muito bem, temos aqui cavalo em E7 de qualquer maneira, o Ivanchuk manobra o cavalo para novas alas e vai tentar de repente jogar um D5. Dama B3, todos os esforços estão na casa de D5, a casa de D5 tá pegando fogo, né? O Ivanchuk segue aqui primeiramente com D6, temos o cavalo, finalmente vem para o jogo, cavalo em F3, e o Ivanchuk joga H6. Esse lance tem o propósito de conseguir colocar o bispo em E6 sem ter que tirar ele daí rapidamente. Então o cavalo não pode mais ter acesso à casa de G5. Roque coloca o rei em segurança, o bispo vem satisfeito para a casa de E6, dá suporte para a casa de D5 mais uma vez. B5 foi jogado pelo Ido Gorstein, segue expandindo na ala da dama e o Ivanchuk joga com dama D7, finaliza o seu desenvolvimento, tirou todas as peças das casas iniciais, protegeu o rei, conectou as torres. A gente fala que aqui acabou a abertura do Ivanchuk. Esse lance também coloca uma pegada aqui na diagonal de casas claras. Bispo vem para a casa de A3, também finalizando a abertura, conectando as torres. Bispo H3 diretamente foi jogado pelo Ivanchuk, tentando trocar esse poderoso bispo. E aqui nós temos o lance imediatamente C5 foi jogado. Uau! Aqui a confusão começa, né? Rafa, bispo H1 aqui não seria bom de repente sacrificar a qualidade para ter o controle dessa diagonal? Não sei, é um pouco especulativo. Em algumas linhas de siciliana, dragão, as pretas podem muitas vezes fazer isso, mas a gente está falando de um ataque diretamente ao rei. Nesse caso aqui, não estamos falando de um ataque ao rei, difícil fazer valer um sacrifício de qualidade como esse. C5 foi jogado, temos aqui o lance bispo em E6, o bispo volta para cá, falou abriu a porteira, segue atacando a dama, dama dá um passito para trás e aqui B6 foi jogado pelo Ivanchuk. E agora as brancas podem até jogar um lance do tipo C6 que deixaria o Ivanchuk meio que fechado aqui na posição, né? Seria um bom lance C6, mas peão toma foi jogado também um bom lance, peão toma e torre de F em C1. O Ivanchuk quer jogar o lance D5, mas ele ainda não pode. Se ele jogar D5 aqui diretamente, tá caindo o peão de E5, esse lance precisa ser preparado. Ivanchuk primeiro traz a torre para o jogo, essa torre ainda não tinha jogado, então coloca a torre na coluna aberta. Temos o lance E4 dominando a casa de D5 de uma vez por todas de novo. E o Ivanchuk tem um plano aqui genial, um plano sensacional. É inacreditável o que o Ivanchuk vai fazer aqui agora, tá? Aqui que a gente vê realmente quem é o Ivanchuk, por que ele quase foi campeão do mundo de clássicas, por que ele foi campeão do mundo de Blitz, porque
porque ele é conhecido como campeão sem coroa e gênio ucraniano, tá? Então agora vamos assistir que a beleza começa agora. Aqui o Ivanchuk segue com o lance cavalo em E8, meus amigos. Um lance difícil de entender, mas esse lance já visa proteger o peão central e poder soltar um D5 no futuro, de forma que o peão vai estar protegido e mais, se abrir essa diagonal, né, se houver trocas e tudo mais, o bispo ganha muita atividade. Então, lance espetacular aqui, o lance cavalo em E8. O Ido Gorstein, sem desconfiar de nada, ele pensa o seguinte: o Ivanchuk, eu sei que ele quer jogar D5, tá claro isso depois do lance cavalo E8, mas ele pensa o seguinte: ainda não dá. E nem vai dar tão cedo. Aqui as brancas estão dominando. Esse é o pensamento dele, a expectativa. Daqui a pouco a gente vai ver a realidade. A expectativa dele é: brancas estão dominando, tá na hora de eu dobrar aqui na coluna C, vou jogar um torre C2, porque ele não vai jogar D5. Se ele jogar D5, eu tomo esse cavalo e depois ganho aqui um peão e tenho completo domínio da posição. Essa é a expectativa. Por isso ele fala o seguinte: vou jogar torre C2 e vou dobrar as torres. E o Ivanchuk fala: ah é? Ah é? Segue com o lance D5 de qualquer maneira, meus amigos. Olha esse lance aqui do Ivanchuk. Realmente é um lance genial e vocês vão ver por quê. O Ido faz o natural, joga bispo por cavalo. E aqui então, se você tomar, simplesmente está caindo aqui o peão. Você pode tomar de peão, você pode tomar de cavalo. Por isso o Ivanchuk não toma o bispo. Não. Segue com o lance peão. Toma, aí você fala, legal, foi criativo, é um lance intermediário, Rafa, mas não é tão sofisticado assim, vamos falar a verdade. Tudo bem, eu entendi, ele tá atacando o bispo, tá atacando duas peças, beleza, ele vai acabar recuperando a peça de um jeito ou de outro, não é isso? Não. Bispo B4 foi jogado, e aqui, meus amigos, que lance jogar? Você tem um segundo para responder, peão por cavalo, não é isso? A maioria de nós. Agora, se você em um segundo já viu peão por peão, parabéns, você tem um reconhecimento de padrões, né? Uma maneira criativa de jogar. A maioria de nós iríamos aqui no recuperar material, né? Agora, se você parar para pensar um pouquinho mais, você vai ver que realmente esse lance do Ivanchuk agora é brilhante, né? Peão por peão, sacrificando uma peça, portanto, não vai recuperar mais a peça. Mas não é bonito isso? Você pode tomar um cavalo ou um peão, né? Aqui o professor da escola fala... Aqui ele manda voltar. Aqui ele fala, pera um pouquinho, meu amigo, você vai jogar com uma peça a menos? Aqui você tem um peão que vale 1. Quanto vale o peão? Ele vai perguntar, você fala 1. Ele vai falar, quanto vale o cavalo? Você fala 3. Ele fala, então qual você vai capturar? O que vale 1 ou o que vale 3? Aí você fala... O que vale 1? E o professor fala, mas você tá errado, o cavalo vale 3. E você fala, show me the book. O Ivanchuk fez uma partida genial contra o Ido Gorstein. O professor já vai tomar um susto e vai falar, caramba, nem sei quem são esses caras. Peão por peão, meus amigos. O melhor lance da posição. Olha a barrinha do Stockfish aqui, ó, aplaudindo. O robô aplaudindo. O robô aprendendo. A partida segue com torre de C em C1, notem que torre D2, aqui o ataque chega de qualquer maneira, também poderia ter sido jogado. O Ido vai para o lance ultra preciso, torre de C em C1, E4 chega de qualquer maneira, ganhando um tempo sobre o cachorro que escapa para casa de D2. E o peão agora tem 3 ataques e nenhuma defesa. E o que fazer nessa posição? Claro, o computador diria torre A2 aqui, não precisamos entrar nessa linha mentirosa e felipesca. Vamos jogar simplesmente aqui o F5, né? Ô, Rafa, eu me chamo Felipe, agora eu quero entender por quê. Não, mas não me leve a mal. É que alguns Felipes que a gente conhece, não sei se são todos, não vamos generalizar. Mas o meu vizinho, por exemplo, que é neto do... Enfim, ele na primeira semana que ele aprendeu a jogar xadrez, ele estava levando mate do pastor. Na segunda, ele estava fazendo 99% de precisão em todas as partidas, né? Então, a gente fala que isso daqui seria um lance felipesco, não é justo? Agora, estranho, né? Quer ver essa linha mentirosa? Então vamos ver. Aqui, claro, você vai tomar a torre. Aí aqui poderia seguir bispo por dama. Tá bom, e que outra possibilidade aqui teria? Dama por A2 também não vale a pena, né? Então torre A2 seria um lance legal. Aí você fala, mas tá entregando muito material, não tá entregando muito material demais aqui para isso? O ponto todo é que, por exemplo, depois de torre por B2, torre por C1, cavalo por C1, teria dama D4 no final dessa linha aqui maluca.
E as pretas estão melhores atacando aqui 2 peças, né? Então, sei lá, você jogaria a torre em B1 aqui, cavalo em F6 e as brancas... Pode falar o seguinte, será que tá valendo a pena? 2 peças, matam com 2 peças, uma dama contra 3 peças. Rafa, materialmente falando, tá igual, né? Mas essa linha aqui, então, muita gente não jogaria isso de pretas. Mas o meu vizinho Felipe falou que agora as brancas estão praticamente em Zugzwang, porque vai existir um ataque em F2 e não tem uma maneira de defender. Por exemplo, você vai querer colocar o cavalo em E3 para tentar defender isso daqui, mas já não funciona, porque aqui teria cavalo por E3, né, seguido de dama por E3, e são 2 peões passados e conectados. Eu falei pro meu vizinho, mas para de mentir, você olhou em algum lugar isso daí, quanto tempo você levou para você? Ou você ficou alguns dias estudando essa posição? Ele falou, não, eu bati o olho em menos de 1 segundo, eu vi tudo isso. Falei, tá bom, vai. Então vamos voltar aqui para a partida. F5 foi jogado pelo Ivanchuk, não esse lance felipesco, mas tudo bem. Esse lance seria mentiroso mesmo. Torre em A1 foi jogado e o Ivanchuk segue agora com cavalo D6. Não está receando trocas. O Ivanchuk tem uma peça a menos por 2 peões e não está receando trocas. A partida segue com o lance torre por A8, trocando peça. Dama B1 saindo da mira do bispo. E o Ivanchuk segue com cavalo por peão. E aqui, meus amigos, a barrinha se anima um pouco, porque ela fala, puxa, pelo menos agora dá para tentar devolver um pouquinho de material e jogar um lance do tipo cavalo por peão aqui, depois de peão toma, bispo toma, e tentar segurar as pontas aqui. Com muita precisão, as brancas conseguem sair do sufoco aqui, trocar algumas peças e podem jogar uma posição equilibrada. Mas não é muito fácil de encontrar isso. Na verdade, a partida seguiu com cavalo toma, Ivanchuk segue com dama toma e aqui o bispo está atacado, o bispo vem para D6. Vamos trocar as damas agora? As damas estão se encarando aqui, o Ivanchuk fala com prazer. Dama toma, torre toma. E aqui não é possível, o Ivanchuk tem uma peça a menos. Ivanchuk tem o peão atacado, segue com o lance bispo D4, protege, ataca. E agora H4 foi jogado, tentando paralisar essa peãozada toda que tá chegando, esse batalhão de peões. Torre em A2, coloca pressão no cavalo, esse cachorro tá ficando sem casa. A partida segue com o lance bispo em F4, o bispo volta aqui para defender, ataca o peão, Ivanchuk avança, o peão protege o seu exército. E aqui rei F1, o rei vem tentar dar suporte. Bispo C3 foi jogado. Agora eu pergunto, para onde esse cavalo pode ir? Ele pode vir para casa de B3. Não pode. Bispo toma, torre toma, e aqui tá vindo torre em A1, e o rei não tem mais casa. Tá levando mate, vai ter que cobrir de torre, vai ter que cobrir de bispo, e o mate chega com velocidade. Por isso, não dá para mexer o cavalo. Não pode vir para cá, não pode vir para cá, não pode vir para cá, não tem casa. A partida segue com o lance rei E1. E aqui, então, o Ivanchuk segue com o lance B5, meus amigos. A torre não pode capturar, porque o checkmate chega e chega com velocidade. O cavalo tá cravado, é mate. B5 exclama, o rei sai da cravada, dá liberdade para o cachorro, mas agora B4 foi jogado, disparando o peão. As brancas estão simplesmente esmagadas. As brancas têm uma peça a mais, um cavalo. Puxa, que legal, o cavalo é bom porque ele pula por cima das peças. Nesse caso, se ele pular, ele cai no buraco. Qualquer pulo que esse cavalo dele cai no buraco. Não tem jeito. A partida segue com o lance bispo em E3, um lance triste, um lance do tango argentino. Bispo D7 foi jogado pelo Ivanchuk, meus amigos. E aqui o Ido Gorstein, percebendo o seu destino. Que bela finalização, né? Tim! Abandona aqui a partida. Abandonou porque não dá mais, meus amigos. Aqui não tem o que fazer, o bispo vai chegar, o peão vai disparar, né? O rei vai ter que ir pra cá, porque se ele vier pra cá depois dessa combinação vai ter moinho de vento, vai ter todo tipo de ataque. Então uma possível continuação aqui, eu vou ficar jogando o bispo pra lá e pra cá. Quando me der cheque eu tiro o rei pra esse lado, porque se eu sei que rei C1 vai dar problema, né? Então, aqui poderia seguir com o bispo C2 atacando a torre. Cara, que bizarro, torre só teria a casa de C1, B3, olha o esmagamento. Mas aqui eu jogo qualquer coisa, bispo toma, tá defendido. B2, a torre não tem quase mais casa, torre E1. Aqui você até pode promover, mas se quiser jogar torre A1, tenta trocar o defensor, dá pra promover pra dama, né? Não tem como evitar aqui. Você vai trocar a torre com cheque, vai promover pra dama e tem uma posição completamente vencedora. Quer dizer, no lance 44, aqui o Ivanchuk ia ter material a mais de uma peça que ele sacrificou
lá no lance 21, meus amigos. Que é isso? Ivanchuk é ou não é um cara genial, né? É muita genialidade. Bora dar uma olhada no relatório aqui do chess.com. E aqui 94.1, que beleza. 87.1 pro Ido. Um monte de lance brilhante, na minha opinião, mas o Stockfish acabou não dando, né? Mas foi uma partida espetacular. Tá bom? E você que quer melhorar também no xadrez, baixa aqui o aplicativo, aqui ó, Weight Chess, tá bom? Tá na iOS, tá na Play Store, de 0 a mestre, você tem lá seus treinos totalmente personalizados, faz ali um pouquinho por dia, que o mais importante não é o tempo que você coloca, mas sim a consistência nos seus treinos. Baixa hoje mesmo, na palma da tua mão, você faz de qualquer lugar. Tá bom? E por hoje é isso, meus amigos. Espero que vocês tenham gostado da partida e do vídeo. Muito obrigado pela sua audiência, um grande abraço para todos vocês e até a próxima. Valeu!